Faz 30 anos e ainda somos atormentados pelo que aconteceu com essas crianças. Essas crianças testemunharam algo que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Alguns ainda são assombrados pela visão do que viram, e nenhuma quantidade de terapia pode fazer isso desaparecer completamente. No dia 16 de setembro de 1994, nos arredores da pequena cidade de Rua, no Zimbábue, 62 crianças de uma escola outrora prestigiada chamada Ariel disseram ter visto uma ou mais aeronaves prateadas descer do céu e pousar em um campo próximo à sua escola. Apesar das críticas, as crianças continuam a sustentar o que disseram e viram. Rua em si é uma pequena cidade agrícola a 22 quilômetros a sudeste de Harare, que é a principal cidade. Na época do evento, não era nem mesmo uma cidade. Era apenas um nome para um lugar na área, um entroncamento em uma área agrícola. Nada remotamente especial sobre este local. A própria escola onde as aparições ocorreram era uma escola particular chamada Ariel, conhecida pelas elites. A maioria dos estudantes vinha de famílias ricas e brancas de Harare, o que dá mais substância a esta história. Os avistamentos ocorreram exatamente às 10 horas da manhã, no dia 16 de setembro de 1994. As crianças estavam fora para um intervalo no meio da manhã. Naquele momento, todo o corpo docente adulto estava em uma reunião dentro. A reunião durou cerca de 15 minutos, o que coincidiu com o fim do intervalo das crianças. Quando as crianças voltaram para a aula, contaram aos professores que tinham visto alienígenas pousando em um campo perto da escola, descrevendo os alienígenas e compartilhando suas experiências com os professores. Os professores não deram importância, achando que talvez fosse apenas a imaginação deles ou um jogo que as crianças estavam jogando. Então, não fizeram nada e mandaram as crianças para casa como de costume. Quando as crianças chegaram em casa, contaram aos pais o que viram e no dia seguinte, muitos pais foram à escola para falar com os professores sobre o que estava acontecendo. Eles não mandaram seus filhos para uma escola muito cara para aprender sobre aliens. Os professores ficaram confusos e interrogaram as crianças, mas elas continuaram firmes em sua confissão de que viram aliens. Em questão de minutos, a notícia se tornou viral e todos estavam falando sobre as crianças que tinham experiência com OVNIs. Que hoje telefonaram para a ZBC e para o correspondente da BBC em Harare, dizendo que avistaram um objeto voador não identificado na noite passada. Temos alguns relatos de testemunhas oculares. Parecia quase estar sob as nuvens. Quando passou, notei que não havia ruído e foi então que pensei, bem, há algo muito estranho aqui. Foi simplesmente surpreendente. Foi lindo. Eles estão dizendo que Jesus está passando por aqui. A aparição foi relatada na rádio ZBC e ganhou ainda mais atenção, tanto que chamou a atenção do correspondente da BBC no Zimbábue, Tim Leach. Entrevistamos cerca de 64 crianças em frente à câmera. A história de OVNI que aconteceu. Apenas diga exatamente o que você quer dizer, tá? Bem, eu estava correndo e brincando e então vi essa cor marrom no céu. Por que não seguimos isso? Vimos essa coisa prateada ali embaixo. Era uma coisa oval prateada. Que passou voando bem devagar. Eu vi o maior e uma nave espacial, tipo 4 ou 5 deles. Era vermelho, verde e amarelo. Havia esta grande nave, tinha estas luzes, estes padrões e voou. Eu pensei... Tim visitou a escola no dia 19 de setembro para filmar entrevistas com alunos e funcionários. Depois de investigar este incidente, Leach afirmou: "Eu podia lidar com zonas de guerra, mas não pude lidar com isso. Isso vinha de alguém que cobriu partes devastadas pela guerra na África, como a Nigéria, Angola e Ruanda para a BBC. Ele estava familiarizado com tiroteios, situações intensas e até testemunhou a morte de vários colegas." Apesar de sua experiência veterana, Tim estava incerto sobre como proceder com esta notícia. A próxima pessoa que investigou as alegações das crianças foi Cynthia Hind. Ela visitou a escola no dia 20 de setembro de 1994. Cynthia Hind é uma autora e pesquisadora de campo que se especializa em OVNIs. Agora, ao contrário de alguns que podem fazer isso pela fama, Cynthia estava genuinamente interessada em aprender mais sobre nossos vizinhos extraterrestres. Então, sua investigação foi por curiosidade e pela ciência, mesmo que ela não soubesse disso na época. Ela entrevistou algumas das crianças e pediu que desenhassem o que tinham visto, o que, francamente, parecia algo saído de uma cena de filme de terror. Ela também relatou que todas as crianças lhe contaram a mesma história, mas ela ou Tim não conseguiam entendê-la.
Foi então que uma terceira parte foi convidada para ajudar. Em novembro, o professor de psiquiatria da Universidade de Harvard e autor vencedor do prêmio Pulitzer, John Mack, visitou a escola Ariel para entrevistar as crianças. Ele dedicou muito tempo a entrevistar as crianças. Algo te assustou, está certo? O que te assustou? O barulho. Que barulho? O barulho que ouvimos no ar. Você ouviu um ruído no ar? Como era? Como um rugido, um zumbido, um murmúrio ou que tipo de ruído? Era como se alguém estivesse soprando uma flauta. Foi assustador para mim. Foi assustador porque você viu algo você mesmo? Sim. Eu vi o objeto pairando. Era bem grande, na verdade, e havia pequenos ao redor dele. Vimos algo prateado. E então, corremos rapidamente para o lago, para os troncos. E vimos uma coisa, prateada. E vimos um homem ao lado dela. E o que era? Como foi a sensação quando ele estava olhando para você? Foi assustador. Foi assustador? O que foi assustador nisso? Bem, eu me senti assustado porque nunca vi uma pessoa assim antes. Você viu os olhos? Como eles eram? Eles eram grandes assim. Onde estava a parte pontuda? A parte pontuda estava aqui ou a parte pontuda estava ali? Bem ali, lá em cima? E qual foi a sensação quando você olhou nos olhos? Foi assustador. E o que? Assustador? Por quê? O que assustou? Os olhos pareciam ser do mal. Do mal? E o que havia de mal neles? Explique o que quer dizer com do mal. Que eles parecia mal porque estava apenas me encarando. Com o quê? Olhando fixamente para... Mack era professor de psiquiatria na Escola de Medicina de Harvard. Seu trabalho e estudos sobre Lawrence da Arábia e um príncipe em seu tempo. A vida de Thea Lawrence lhe renderam o prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais alto que se pode receber no mundo da escrita. Mas no início da década de 1990, Mack se interessou por abduções alienígenas e escreveu seu livro best-seller, Abdução: Encontros Humanos com Alienígenas, em 1994. Ele acreditava que essas histórias sobre abdução ou avistamentos de alienígenas contadas por centenas de pessoas deveriam pelo menos ser investigadas em vez de ridicularizadas ou, pior, rotuladas como uma espécie de doença mental. Apesar do seu novo sucesso, ele estava tendo problemas com Harvard, porque seu foco agora era mais em alienígenas, especialmente nas histórias contadas por pessoas, o que é algo que muitas universidades desaprovam. Então, quando ele recebeu a ligação sobre a situação em Ruva, ele correu para o local para entrevistar as crianças. Ao falar com o psiquiatra, as crianças se abriram ainda mais sobre o que tinham experimentado durante o suposto encontro com alienígenas. Hand, Leach e Mack entrevistaram 60 crianças entre 6 e 12 anos, e todas disseram que tinham visto pelo menos um OVNI. Uma garotinha que Mack entrevistou, chamada Hayley, disse que o que chamou sua atenção foi um som estranho. De acordo com a menina, a nave soava como alguém soprando uma flauta. Algumas crianças disseram que ouviram um zumbido, como abelhas ou eletricidade. Várias disseram que viram um objeto brilhante voar pelo céu e pousar perto de algumas árvores. Foi então que as crianças correram para descobrir o que era. Foi neste ponto que, segundo as crianças, elas viram duas pequenas figuras, vestidas com trajes pretos colados ao corpo, saírem da nave. As figuras tinham cerca de 4 pés de altura. Seus rostos eram finos, pálidos e quase plásticos, e tinham 2 enormes olhos pretos. A primeira figura ficou com a nave, e a segunda correu pela grama. Em uma das entrevistas de John Mack, um estudante descreveu a figura correndo como saltitante, como se um humano estivesse correndo na lua. Várias outras crianças disseram que parecia que ele estava correndo em câmera lenta. Finalmente, a figura parou na frente deles. Muitas das crianças correram nesse momento, mas algumas, principalmente as mais velhas, ficaram e observaram enquanto os alienígenas se aproximavam. Talvez estivessem paralisados de medo ou apenas curiosos, mas por alguma razão, apenas ficaram parados e observaram os aliens. Uma garota chamada Lizzie, que tinha 12 anos na época, sentiu-se presa. Ela não conseguia se mover, sentia o tempo e o espaço ao seu redor se deformarem
e seus ouvidos zuniam cada vez mais alto. De repente, ela viu visões de algum tipo de evento apocalíptico na Terra. Ela viu pessoas gritando enquanto suas cidades estavam em chamas, milhões de árvores queimadas até virar cinzas, oceanos fervendo e destruição por toda parte. Imagine ter uma visão do fim do mundo com tanto sofrimento, destruição e morte quando criança. Outra criança estava em pé ao lado de Lisil. Ela observava em silêncio. Tentou se mover, mas não conseguiu. Ela sabia que não estava presa, mas, ao mesmo tempo, não conseguia se mover. Eu sei como é isso. E às vezes, pode ser uma sensação assustadora. Você sabe que está acordado, mas ainda não consegue se mexer. Não importa o quanto tente se levantar, seu corpo não vai. Alguns podem até sentir que estão sufocando. Isso é conhecido como paralisia do sono e é a sensação de estar consciente, mas incapaz de se mover. Só que para esta menina, ela não estava dormindo. Parecia que todos que viram os grandes olhos negros da criatura estavam presos em um transe. Para as crianças em transe, parecia apenas 1 ou 2 minutos, mas na realidade, tinham-se passado 15 minutos. De repente, o sino da escola tocou, indicando que o intervalo tinha acabado. Nas entrevistas com Mac, as crianças falavam repetidamente sobre os grandes olhos pretos da criatura dos quais simplesmente não conseguiam desviar o olhar. A criatura, ou criaturas, comunicaram-se telepaticamente com as crianças sobre o nosso ambiente, que é a visão horrível que algumas crianças viram. Em seguida, voltaram para a nave e desapareceram. Nas entrevistas de Mac, um aluno do 5º ano conta como foi alertado sobre algo que vai acontecer e que a poluição não deve existir. Uma menina de 11 anos disse a Mac: "Acho que eles querem que as pessoas saibam que estamos realmente causando danos a este mundo e não devemos ficar muito tecnológicos." Uma criança disse que lhe foi dito que o mundo acabaria porque não estão cuidando do planeta. Agora, por que isso é importante para mim? É porque a maioria das pessoas que afirmam ter sido abduzidas compartilham histórias semelhantes de como são contadas para alertar as pessoas ou nossos líderes a cuidar da Terra, e como nossas ações, se não controladas, podem levar à destruição do nosso planeta. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um aumento nos relatos de OVNIs, especialmente após a bomba nuclear em Hiroshima. Muitos militares que serviam na época falavam sobre ver OVNIs quase todas as semanas, basicamente em todos os lugares, até mesmo no oceano. Houve inúmeras sabotagens inexplicadas realizadas em diversas usinas nucleares ao redor do mundo. Era como se, enquanto a humanidade estava ocupada tentando se destruir ao mostrar quem tinha mais poder, outra facção estivesse trabalhando incessantemente e arriscando ser detectada para garantir que estivéssemos todos vivos. Agora, se fosse um adulto compartilhando sua experiência, eu poderia ter objeções aqui e ali, como com este vídeo que cobrimos onde um homem falou sobre como passou uma semana com alienígenas. Mas são crianças. Elas não têm tempo para se interessar por teorias da conspiração. Lembro-me de ser criança, e na maior parte do tempo, se eu não estivesse assistindo a desenhos animados, estava praticando movimentos de WWE ou correndo por aí. Eu não acho que alguém daquela idade se sentaria e diria: "Vamos inventar uma mentira tão boa que chocou o mundo inteiro." Os adultos questionaram as crianças, perguntando se o que viram não era apenas um avião estranho, mas as crianças tinham certeza de que não era um avião. Para começar, essas eram crianças ricas, então tenho certeza de que elas sabem exatamente como é um avião convencional devido a todas as suas viagens frequentes. Mas uma coisa se destacou. Hind disse que as diferentes origens étnicas das crianças possibilitaram que elas tivessem ideias diferentes sobre o que tinham visto, e nem todas pensaram que tinham visto alienígenas. Algumas das crianças pensaram que as coisas pequenas e peludas eram algo conhecido como Ticoloches, que são monstros da mitologia Shona e Ndebele. De certa forma, vejo a semelhança, então entendo como uma parte das crianças disse que viu alienígenas e outra disse que viu um demônio. É nisso que a maioria dos críticos se apoia ao dizer que as histórias não se corroboram, mas o que eles não percebem é que, seja um alienígena ou um demônio, todas as 61 crianças dizem, sem dúvida alguma, que viram algo que mudou suas vidas para sempre. Você pode descrever como ele era? Faça Bem, eu não consegui ver a boca dele, mas o nariz era bastante pequeno e a boca era bastante pequena.
e os olhos eram em forma de 10 horas e 15 minutos. Coisas nadando lá embaixo. Então eu desci para ver o que estava acontecendo. E eu realmente vi esse brilho nas árvores, e era tipo em um padrão múltiplo, em um tipo prateado e verde e esse tipo de cor. E então havia um menininho chorando. Então fui até ele para ver o que havia de errado com ele, e ele disse que estava muito assustado com isso. E então, isso realmente me deixou muito assustado, porque quando alguém está com medo, eu fico com medo. E então, eu vi essa pessoa e os olhos dele estavam, tipo, inclinados, assim. E a boca dele era apenas uma linha, assim. E naquele momento, os professores estavam em uma reunião de equipe. Então, ninguém realmente foi chamar os professores, porque acho que estavam com muito medo e tudo mais. Então, quando a campainha tocou, porque alguém finalmente subiu. Um dos alunos foi e disse a um dos nossos professores, Sr. Vernon: por favor, poderíamos 10 e 10 a 10 e 14, porque está afetando bastante nosso desempenho lá embaixo, com todas as crianças correndo por aí. E então alguém da BBC veio até nós e ele desceu lá conosco com um relato guia. E na verdade, naquela peça de metal ali, nós podíamos subir nele e você podia realmente ver algumas marcas de queimadura. Então ele nos perguntou. Quando estávamos descendo lá com ele, ele disse: por favor, poderiam descer conosco para dar uma olhada nas coisas? Então, quando nós andamos a cerca de 6 pontos, e se você olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, havia marcas de queimadura realmente no chão, E então nós curamos isso na pedra. No dia em que aconteceu, havia algo brilhando, tipo, bem forte. E então nós, quando voltamos à escola no dia seguinte, simplesmente desapareceu. E também, quando descemos nas marcas de queimadura, eles tinham acabado de encontrar isso, tipo, alguns minutos depois. Quanto tempo você observou todo este acontecimento? Acho que foram cerca de 5 minutos e meio quando descemos lá, porque na verdade foi bastante assustador. Bem, eu estava na loja de tecnologia ali e então vi pessoas se aglomerando perto da placa. Então fui lá e olhei e vi esta nave e tinha esta luz como atacando amarela, roxo e verde. Continuava girando e então havia algo correndo de um lado para o outro e algo na nave que se mexeu. Então, quando olhei mais para baixo, quando olhei como diretamente através do vidro, vimos coisas alienígenas. Eles tinham charuto, como um cara estava dizendo, sabe? Você concorda com os outros dois que os olhos eram grandes e a boca era bastante fina, o nariz pequeno e era aproximadamente quão alto você diria? Talvez cerca de 3,5, 3, mas você concorda com as outras descrições? Simulation, eu acho. Existem outros relatos conhecidos de grandes grupos de crianças de escola vendo OVNIs estranhos. A história da escola Ariel é apenas um deles. Em 1966, cerca de 200 estudantes e funcionários de uma escola em Melbourne, na Austrália, disseram ter visto um OVNI em forma de charuto pousar perto da escola. Em 1967, o mesmo tipo de relato de testemunha veio de uma escola em Miami, Flórida. Além disso, na Grã-Bretanha, crianças disseram que viram um OVNI pousar perto de sua escola em 1977, e algumas delas disseram que viram alienígenas fora da nave. Portanto, o que aconteceu na escola Ariel acabou não sendo um evento isolado, mas algo comum. Em Sooke, a apenas 25 milhas de distância na escola Pearhouse, cerca de 100 alunos disseram que viram um objeto voador que parecia que ia pousar, mas nunca pousou. Os sistemas de rádio da escola e dos ônibus também pararam de funcionar no mesmo dia. Isso aconteceu 2 dias antes dos avistamentos na escola Ariel. E nos 2 dias seguintes, ocorreu o famoso evento. Para os céticos, o fenômeno de Ariel pode ser facilmente explicado. Para começar, Hind registrou uma série de avistamentos de OVNIs na forma de múltiplos shows de luzes estranhas nos dias antes do incidente na escola. Mas o espetáculo de luzes que centenas ou milhares de pessoas notaram foi, na verdade, a reentrada do foguete Zenit 2 do lançamento do satélite Cosmos 2290. Tudo bem, justo o suficiente. Esta análise faz sentido. No entanto, não foi suficiente para convencer Hind e parece que ela estava certa. Outro cético foi que o que aconteceu na escola Ariel poderia ser um caso de histeria coletiva. Havia muito caos. Um objeto desconhecido foi visto. Crianças estavam gritando e apontando.
Então elas começaram a chorar. Em meio a todo esse potencial caos, as memórias poderiam se confundir como sendo mais grandiosas do que eram, o que poderia levar a falsas memórias. Tenham paciência, pois estamos entrando no reino da psicologia. Memórias falsas podem surgir ao se construir continuamente sobre uma recordação falha. Houve um caso na Suécia onde uma criança afirmou ter sido molestada, e então várias outras começaram a afirmar o mesmo, todas as quais provaram ser falsas. Memória falsa difere de simples erros de memória. Todos nós temos dificuldade em nos lembrar das coisas às vezes, mas uma falsa memória é mais do que apenas um erro. Significa ter certeza de que a memória é verdadeira, como se tivesse acontecido. Não se trata de esquecer ou confundir detalhes de coisas que experimentamos. Trata-se de lembrar coisas que nunca experimentamos. E a coisa assustadora sobre a falsa memória é que quase todos vocês, assistindo a este vídeo, já a experimentaram. Tenho uma sobrinha cujo aniversário foi alterado para outro dia, porque todos pensávamos que era o dia em que ela nasceu, e não era. Não foi até uma década depois que finalmente nos corrigimos. Todos nós experimentamos falsas memórias. Pode ser tão simples quanto ter certeza de que trancou a porta quando na verdade não trancou. Lembrar-se de uma memória de infância quando na realidade ela nunca aconteceu. Pode ser bastante assustador. Faz você se sentir como se estivesse em uma espécie de Matrix. Então, os céticos acreditam que as crianças podem ter experimentado uma histeria coletiva que leva a falsas memórias e, em seguida, ao efeito Mandela. Embora a falsa memória tenda a ser pessoal, o efeito Mandela pode envolver várias pessoas. O efeito Mandela é um fenômeno em que um grande grupo de pessoas se lembra de um evento ou detalhe de uma forma, mas ele realmente ocorreu de maneira diferente. É nomeado assim por causa do caso em que muitas pessoas se lembraram erroneamente de que Nelson Mandela morreu na prisão nos anos 1980, enquanto ele, na verdade, faleceu em 2013. E essas pessoas tinham tanta certeza de que estavam certas. Poderia ter sido isso que aconteceu com as crianças? Mas aqui está a questão. Se isso fosse um evento isolado, poderíamos dizer que é histeria em massa. Mas a escola Ariel não foi a única escola que passou por essa experiência. E como eu disse antes, seus testemunhos sobre o que os alienígenas disseram a eles por telepatia estão alinhados com o que a maioria dos abduzidos diz. Já se passaram 30 anos, e acredite ou não, aquelas crianças ainda sustentam o que disseram quando eram pequenas. Então, naquele dia, eu não falei sobre a minha perspectiva, quem eu era. Toda criança estava em áreas diferentes no playground. Mas era intervalo. Em plena luz do dia. Estávamos apenas fazendo nossas coisinhas. Brincando e... Havia várias toras ao longo do playground. E um dos jogos que meu amigo, que costumávamos jogar, era pular nas toras. E nós estávamos jogando e esperando por aqui e do lado vimos uma prancha e uma nave. E é realmente difícil descrever o tempo na escola. Então eu teria ao longo tudo isso acontecer. Tudo que posso te dizer é que então estávamos pulando de um lado para o outro. Nós estávamos... Após entrevistar todas as crianças e vários dos professores, Mac levou a conversa aos pais e lhes disse que acreditam neles. As crianças com quem falamos claramente estavam falando sobre um fenômeno que ocorreu na realidade física. As histórias eram consistentes, e a maneira como falaram sobre isso não deixou praticamente dúvidas em nossas mentes, que o que aconteceu foi exatamente o que eles disseram que aconteceu. Durante um tempo, a história foi notícia mundial, e ela meio que desapareceu. Pelo menos até Randall Nicholson retomar a história em 2007. Ele acabou entrevistando 43 dos alunos que testemunharam o evento naquele dia. Algumas pessoas estavam ansiosas para falar, mas outras só o faziam se não estivessem sendo filmadas. Depois de reunir informações suficientes, ele fez um documentário sobre isso chamado Ariel Phenomenon, com uma pontuação de 93% no Rotten Tomatoes. Então, acho que o documentário é bom. O incidente com o UFO na escola Ariel não é perfeito. Muitos alunos concordaram em alguns detalhes, mas havia muitas diferenças e inconsistências nas histórias.
Alguns alunos viram os seres, mas não a nave, enquanto outros entraram em grande detalhe sobre o objeto, mas não lembram de nenhum ser ou entidade de qualquer tipo. Algumas crianças que estavam brincando no pátio ao mesmo tempo não viram nada. As crianças que viram não puderam dizer se era um ou mais OVNIs. Lembram que eu disse que a nave era prateada? Algumas crianças tinham certeza de que a nave era preta com listras verdes, e uma disse que era vermelha. Muitas inconsistências na história. A participação do Dr. Mack, no caso, também foi problemática. Ele só chegou à escola meses após o evento. Nesse tempo, os estudantes tinham falado com muitas pessoas, foram entrevistados pela mídia e feito muitos desenhos do que viram, o que, francamente, é muito tempo para a história mudar. Quando o Dr. Mack finalmente chegou lá, ele entrevistou as crianças em grupos pequenos e grandes, e elas simplesmente concordavam com as histórias umas das outras. Poxa, até mesmo crianças que nunca viram nada poderiam mentir dizendo que viram só para se sentir incluídas. Além disso, o Dr. Mack era conhecido por fazer perguntas bastante sugestivas. Antes de o Dr. Mack mencionar a ideia de que alienígenas estavam se comunicando telepaticamente, as crianças nunca trouxeram isso à tona em entrevistas anteriores. O mesmo aconteceu com a mensagem telepática que as crianças disseram ter recebido sobre como a Terra estava em perigo por causa da poluição. As crianças nunca mencionaram isso até que o Dr. Mack se juntou à investigação. Tudo isso e mais, para dar mais credibilidade aos céticos. Há até um ex-aluno chamado Dylan que apareceu em um documentário da Netflix chamado Encounters para dizer que foi tudo uma brincadeira, que ele perpetrou uma farsa para sair de uma aula de línguas. Mas o seu testemunho não faz muito sentido. 60 testemunhos contra apenas um? E apesar de isso ter acontecido em uma escola, também houve relatos de outras partes do Zimbábue e da África do Sul sobre atividade de OVNIs e luzes no céu no mesmo dia, mesma área. E este garoto afirma ter inventado tudo para não ter que aprender uma língua. Nesse sentido, Cynthia Hind estava prestando muita atenção a vários relatos de avistamentos de OVNIs na África Austral. Um número crescente de pessoas em setembro de 1994 disse ter visto luzes cruzando o céu, e alguns disseram que até encontraram alienígenas. E quando Hind soube do incidente na escola, ela soube que algo grande havia acontecido. Parece muito mais provável que esse garoto tenha visto algo em 1994 e ficou tão traumatizado por isso que inventou a história que ele criou um embuste, e todos os outros simplesmente estão mentindo. Existem 60 estudantes que dizem ter visto algo, mas nenhum dos outros estudantes, nem mesmo os dois que ele disse que o estavam ajudando, se manifestou para apoiar sua afirmação de que ele forjou isso. Isso me faz acreditar nos 60 alunos que disseram ter visto algo. Essas crianças, quando entrevistadas, não sabiam quem era Cynthia ou quem era Tim. Portanto, ser a favor de OVNIs para ganhar um autógrafo de Cynthia parece improvável. Alguns deles até têm relações difíceis com suas famílias que os veem como párias por falarem bobagens sobre alienígenas. Lembre-se, eles são de famílias ricas e isso tem suas próprias regras sobre como agir, comer, conversar e tudo mais. E tenho certeza de que falar sobre alienígenas não é aceitável. Acredito que eles viram algo naquele dia. Não havia motivo para nenhum de nós. Para inventar isso. Eu não falei com ninguém sobre isso. Não porque não tenho orgulho, mas porque não quero que o estigma. Então, é algo com que tive que lidar por 19 anos e meio. Eu não quero dizer que sentei como se soubesse, mas eu sabia que eu pedir desculpas. Eu deveria ter prestado mais atenção, mas não prestei. Eu estava mais preocupado comigo e não com eles. E o que estava acontecendo na minha própria experiência. E é isso que... Sim. E se você pudesse resumir em apenas uma frase o que aconteceu em setembro de 1994 aqui na escola Ariel, Ruaha, Zimbábue, o que diria? Alienígenas nos visitaram. E é isso, sim. E é Rick, se você acredita, acredita. Se não, bem...